Teru é um romântico incurável que se apaixona por uma garota okinawana, mas tudo muda quando ele não entende nada do que ela tá dizendo, já que ela fala a língua de Okinawa, que soa como se um ET estivesse falando contigo. Um dia, na escola, Kian, a garota que ele ama, vem dar um oi, e começa a falar como se fosse uma mistura de Eminem com Rap God, deixando ele tão confuso que quase frita o cérebro em japonês. Nesse momento, a amiga peituda dela, Riga, aparece para ajudar e traduzir aquele dialeto todo que Kian fala. Algo que ela sempre faz durante o dia. Riga fica traduzido o que a Kian disse pro Teru, desde oferecer lanchinhos até contar que assistiu One Punch Man e acha que o Saitama é mais fraco que Yantia. Pra mostrar gratidão, ele oferece uma bebida pra ela e, quando ela aceita, Riga quase derrete com o toque dele. No fundo, ela tá ajudando ele com a língua okinawana pra se aproximar mais. Aí do nada, Kian aparece e começa a dizer que Riga não deveria perder tempo e deveria mostrar suas Madre Pearls pro Teru. O Teru tá totalmente perdido e a Riga fica aliviada com isso. No dia seguinte, enquanto Kian tá lá falando mais palavras em okinawano pro Teru, eles avistam Riga na multidão. Mas quando o Teru chama ela, todo mundo na rua congela e se vira pra ele, perguntando se foi ele que chamou. Ele fica confuso e todos revelam que se chamam Riga. As garotas explicam que Riga é um sobrenome super comum em Okinawa, é tipo Silva aqui no Brasil. Kian cochicha pra si que deveria simplesmente chamar ela pelo primeiro nome, e o Teru ouve e concorda. Kian sugere que Teru chamasse a Riga de Kana-san, em vez do sobrenome. E quando Kana traduz, ela fica toda atrapalhada. Depois da escola, no caminho de volta, o Teru vê a Kana e tá prestes a chamar ela de Riga de novo, o que quase faz todo mundo prestar atenção como se fosse um funeral. Ele se recompõe pra chamar pelo nome dela e grita Kana-san, mas, pra surpresa dele, isso também congela todo mundo ao redor. Uma velhinha aparece e elogia ele por ser um cara romântico e ensina como se fala Kana corretamente, explicando que em okinawano, Kana-san significa eu te amo, quase fazendo a cabeça de Kana entrar em curto-circuito. A velhinha sugere que a Kana comece a fazer bebês com o Teru logo, mas a Kana manda a velha calar a boca. Dias depois, o Teru enfrenta o dilema de um garotinho chorando que perdeu a mãe, e quando ele tenta animar o pivetinho, o moleque chora ainda mais alto. Nesse momento, Kian e Kana aparecem para ajudar o Teru a lidar com aquele monstrinho chorão. Kian começa a fazer o ritual, batendo nas costas do menino enquanto fala umas coisas estranhas. Quando o Teru pergunta o que ela tá fazendo, a Kana explica que é uma tradição okinawana. Eles acreditam que quando a pessoa se surpreende, a alma dela sai do corpo. E para evitar que vá para um isekai, um xamã precisa dizer as palavras mágicas enquanto dá uns tapinhas nas costas para trazer a alma de volta. Mas o garotinho continua chorando, pedindo pro Teru encontrar a mamãe dele para tomar seu leitinho. Como verdadeiro okinawano, Kian acalma um pequeno ratinho, dizendo que Okinawa é um lugar pequeno e que, enquanto ele estiver lá, vai ver a mamãe de novo. Nesse momento, a mãe aparece para pegar o filho, mas depois de se acalmar, o garotinho diz pra Kian que não entende a maioria das coisas que ela tá falando. Kian fica surpresa ao ver que a nova geração não fala mais a língua okinawana e acalma a mãe enquanto se despede. Kian faz isso como verdadeiro okinawano, dizendo que ela verá ele em breve, porque as gerações passadas não acreditam em despedidas, considerando quanto a ilha deles é pequena. Mais tarde, enquanto está voltando para casa, Teru quase é atropelado por um touro enorme, e isso surpreende o Teru. Kian acha que, assim como o guri que conheceram antes, o Teru tá quase desmaiando de choque. Enquanto Kian tá prestes a confortá-lo, ele começa a entrar em pânico, mas, diferente da última vez, ela começa a dar tapinhas nas costas dele de um jeito meio agressivo, o que deixa ele decepcionado. Ela explica que é porque os adultos têm almas maiores, mas ao ver isso faz o Teru ficar todo sem jeito. No dia seguinte, toda a sala grita ao saber que o Teru nunca comeu o doce de Okinawa, que são tipo uns bolinhos doces fritos. Quando ele revela o quanto quer experimentar, a galera toda se junta e oferece pra fazer pra ele, o que surpreende o Teru. Kian explica que em Okinawa tem uma tradição chamada Kiki Ataki, que é tipo quando sua avó te empanturra de comida até você não aguentar mais. Para eles, os okinawanos têm o desejo profundo de apresentar a comida deles para quem é de fora, como o Teru, e é por causa do amor deles pela cultura. No dia seguinte, o Teru é recebido por um montão de sacolas cheias de bolinhos doces, esperando ele devorar tudo. A Kian também traz os bolinhos que a avó dela fez, mas quando se trata da Kana, ela esconde atrás das costas e hesita em dar pro Teru o dia inteiro. Depois da escola, ela tá toda cabisbaixa por não conseguir oferecer os doces pro Teru, mas ele aparece perguntando se ela tá bem. A Kana derrete com a gentileza dele, garante que tá tudo certo. Nisso, a Kian aparece perguntando pro Teru se ele tá gostando dos bolinhos doces da Kana. Como o Teru não entende nada, a Kana precisa traduzir. Ela começa a pensar num jeito de usar isso a favor dela para dar os doces pro Teru, mas quando tá prestes a fazer isso, se dá conta que quer fazer a coisa certa e entregar os doces para ele. Todos eles comem juntos, aproveitando quão gostosos são os doces dela, mas de repente, mais gente de outras salas, escolas e lugares da cidade aparece para oferecer os doces pro Teru, já que ouviram que ele nunca comeu. O Teru aceita e termina com a boca cheia de bolinhos doces, feliz pela decisão de se mudar para Okinawa. Dias depois, a Kana e o Teru veem a Kian olhando pra um cara na praia, e quando a Kana aponta como a Kian tá apaixonada por ele, o Teru percebe que tá na roça. Ele tenta se convencer de que a Kian, a garota que ele ama, não tá apaixonada por outro, mas quando olha de perto, vê que a Kian realmente ama o cara, e isso deixa o Teru pra baixo. Nesse momento, a Kian menciona que ama beijos. Isso machuca o Teru, porque ele percebe que os lábios da Kian já foram conquistados,
e que ele perdeu de vez a disputa do amor. Porém, a Kana menciona que ela também acha que beijos são deliciosos, e isso deixa o Teru achando que tá interpretando tudo errado. O cara então joga a rede de pescar e pega uns peixinhos, e a Kana apresenta o Teru pro deus Tetsu, que diz pro grupo que eles podem pegar qualquer peixe que quiserem. Na sequência, a Kian expressa sua tristeza por não ter conseguido um peixe específico, e quando o Teru pesquisa o nome do peixe, percebe que a Kian ama na verdade ao peixe, e que beijos se referem ao peixe chamado Kizu. O Teru fica sem jeito, e a Kana apresenta o Tetsu como irmão dela. Mais tarde, o Teru tenta se animar na praia, enquanto espera a turma chegar pro festão na areia. E quando a Kian e a Kana aparecem, ele fica feliz ao ver a Kian vestida de forma casual. Aí, ele vê a Kana sendo chamada a atenção pelo Tetsu por não estar bebendo água o suficiente. Então, o Teru aparece para garantir que ele vai ajudar a Kana a se manter hidratada enquanto esperam os colegas na praia. Mas depois de meia hora, ninguém aparece. De repente, a Kian entra no modo Jill e explica pro Teru que os Okinawanos são conhecidos por atrasar e que ela pede para ele não ficar bravo por causa disso. Depois de um tempo, finalmente os colegas chegam e a festa começa com um churrasquinho, mas uma vez que terminam, o Teru não consegue esperar para nadar e mostrar os músculos para Kian. No entanto, todo mundo escolhe brincar ao invés de nadar, já que para eles as festas na praia são mais de farra do que de banho. Após várias atividades okinawanas, eles acabam não nadando e o Teru confronta eles perguntando por que não nadam na praia. A Kian dá uma resposta poética, meio clichê, e diz pro Teru que o mar não é para nadar. O mar é pra maravilhar a vista. No dia seguinte, como a Kian já tá indo pra casa, o Teru tem a chance de voltar pra casa com ela. E apesar da barreira da língua, ele quer fazer isso pra pegar as bochechas doces dela. Mas começa a chover, e a Kian informa que o clima em Okinawa é tipo mulher, seca no segundo e molhada no outro. O Teru tem um guarda-chuva na mochila e planeja usar eles pra terem seu momento romântico, como nos animes. Mas antes que ele consiga oferecer, a Kian se manda correndo na chuva. O Teru dá uma olhada e vê outros okinawanos fazendo a mesma coisa. E aí percebe que nenhum okinawano tem medo de se molhar na chuva. Ele reúne coragem para oferecer seu guarda-chuva, mas o tempo tá mudando de novo e estraga os planos dele. No entanto, isso acaba revelando o arco-íris, que é uma das coisas que Okinawa é famosa por ter. De repente, a Kian fica toda encharcada por causa da chuva, e por conta da vergonha, ela deixa o Teru de vácuo, o que significa que ele foi bloqueado pelo clima idiota. Alguns dias depois, o Teru encontra a Kana perto da praia e aponta que o banco onde ela tá sentada é o mesmo lugar onde eles se conheceram. A Kana fica surpresa ao ouvir isso, e ele conta a história de meses atrás. Depois de chegar da ilha principal, o Teru tava lendo Shonen Jump quando algumas crianças o viram e começaram a interrogá-lo sobre como ele conseguiu a Shonen Jump um dia antes. Shonen Jump chegou no dia seguinte. Então, para essas crianças, o Teru era como um viajante do tempo, porque ele já tava lendo o capítulo mais recente de Boruto aí, e One Piece e tudo mais. Aí, a Kana aparece para informar que o Teru tinha conseguido o dia antes na ilha principal, e as crianças começaram a chorar de tão injusto. O Teru acaba dando o livro para eles, e a Kana fala com ele pela primeira vez, mas o vento leva o boné dela pro mar, e ela corre para tentar pegar. Mas o Teru corre mais rápido e conseguiu salvar o boné. E foi aí que Kana percebeu pela primeira vez como o Teru realmente é legal. No entanto, ele acabou caindo de qualquer jeito e ficou molhado, junto com o boné. O Teru sorri pra ela, e a Kana fica toda derretida por ele, se sentindo atraída de uma forma doce. A partir daí, ela se apaixonou pelo cara. Depois disso, a Kana fica pensando em como se arrependeu de não ter falado mais com ele ou de ter pegado seu endereço. Mas, alguns dias depois, o Teru apareceu na sala dela como aluno novo vindo da ilha principal. A situação não foi fácil pro menino, pois ele tava lutando pra fazer amigos, sem saber o que dizer. A Kana também tava na mesma vibe, sem saber como se aproximar dele de forma natural. Foi então que a Kian chegou e começou a conversar com o Teru, mas ele não entendeu nada do que saiu da boca dela. A Kana viu uma oportunidade de ajudar o Teru e começar a traduzir pra ele, o que acabou se tornando um jeito de se aproximar do cara que ela ama. E foi todo um doce de açúcar, um romance bem açucarado ali. No dia seguinte, o Teru tá tirando fotos das caras de Shisa que ele adora. As garotas chegam e olham pro celular dele pra ver as caras, mas quando elas veem os trens que estão em Tóquio, ficam super interessadas, enquanto Okinawa não tem nada disso. E Kian fica mais curiosa pra saber onde ele já morou. O Teru expressa o quanto ele ama as caras de Shisa, mas quando as meninas ouvem isso, tudo se perde na tradução e entendem errado que o Teru prefere as garotas que parecem ser da época do vovô dele em vez da Mia Khalifa, Rui. Aí a Kian ensina ele sobre as caras de Shisa e o que elas representam. E quando o Teru mostra que tá de verdade interessado na cultura de Okinawa, a Kian não para de falar do seu amor pela terra natal. Mais tarde, na escola, na hora do almoço, quando o Teru tá pra ir pra cantina, a escola começa a tocar uma música folclórica okinawana nos alto-falantes, fazendo todo mundo pirar. A galera começa a dançar como se suas dependessem disso, mas, diferente de antes,
quando a galera faz umas coisas estranhas, o Teru não fica mais surpreso, já que agora tá mais acostumado. Mas quando ele vê a Riga dançando, ele se espanta, e ela explica que a dança que estão fazendo é algo que todo Okinawan faz quando escuta uma música folclórica. O Teru fica chocado ao descobrir que os Okinawanos não aprendem essa dança na escola, mas sim com pessoas aleatórias, desde os parentes até os velhinhos de cada rua. Aqui ainda acrescenta que a dança é passada de geração em geração, e se o Teru tiver filhos, ele também vai ter que ensinar a dança se casar com uma mulher de Okinawa. Ela imagina o Teru, anos depois, tendo um neto okinawano, mas quando percebe que ele não vai conseguir ensinar o guri a dançar, a Kian entra em pânico, pedindo que o Teru aprenda. Ela até pede pra Kana ajudar, mas ela recusa porque tá sonhando acordada em ter filhos com o Teru e viver um feliz pra sempre. No dia seguinte, a Kian aparece de ninja, e quando o Teru pergunta o que ela tá fazendo, ela responde que tá planejando uma escapada pra um lugar travesso. Ela leva ele pra um salão, e quando o Teru não faz ideia do que é, todo mundo fica surpreso e explica que em Okinawa, salão é lugar pra comer comida tradicional. Depois de pedir, a comida chega parecendo que teve um orçamento maior que Blue Lock, filho. Que é essa animação da comida, pelo amor de Deus. Enquanto isso, a Kian continua conversando com o Teru em dialeto okinawano, mas ninguém tá traduzindo pra ele. Só pra Kana, o que deixa ela meio pra baixo. Mas a amiga dela percebe isso. Mais tarde, quando a galera compra bebidas, Ai Ai olha pra Kana e vê que ela tá feliz, diferente de antes, quando traduziu pro Teru. Ai Ai percebe o que tá rolando, senta e sorri pra Kana. Quando a Kana traduz de novo, Ai Ai tira onda, dizendo pro Teru agradecê-la. E a Kana fica morrendo de medo, sabendo que Ai Ai manja dos sentimentos dela pelo Teru e do desejo de ter os filhinhos dele. Dias depois, rola um festival onde tocam tambores em CGI e a galera dança, incluindo a Kian. Quando o Teru aparece, Ai Ai tira onda com a Kana, dizendo que ela deveria mexer mais os quadris pra impressionar o cara. O Teru fica feliz de ter ido ver tudo isso. Mas quando percebe todos os casais no festival, imagina ele e a Kian como um casal, saindo para um date. Aí ele repara que a Kian não tá dançando entre os dançarinos, mas sim parecendo uma palhaça, tipo uma Arlequina de baixo orçamento ali. Os irmãos da Kana aparecem e explicam pro Teru que enquanto ela parece engraçada, o trabalho dela é mais difícil, porque ela é a mestra de cerimônia. Eles contam que, para fazer o trabalho dela, a Kian precisa ser super atenta a tudo. Isso lembra o Teru do primeiro dia dele na escola, quando ele era um perdedor solitário sem amigos, mas foi a Kian a primeira pessoa que realmente se tornou sua amiga. Isso fez com que ele se abrisse pros outros e ficasse mais feliz. Aí o Teru percebe que nunca agradeceu a Kian de verdade. Depois, ele vê a Kian na hora do intervalo, e mesmo conseguindo elogiar ela, não consegue olhar nos olhos dela. Ele tenta contar pra Kian como se sente, mas antes de conseguir, ele hesita e para no meio do caminho. Teru tenta de novo expressar seus sentimentos, mas acaba rindo muito ao ver a Kian que se pintou toda. Kian pergunta se ele quer dizer algo, mas Teru responde que não, e decide guardar seus sentimentos para si. Kian informa sobre o grande finale do evento, e quando Teru dá uma olhada, vê todo mundo fazendo kachá. Todo evento termina com uma dança kachi. Nesse momento, a Kana avista Teru na multidão, e juntando toda a sua coragem, convida ele pra dançar. Ele recusa porque acha que não sabe dançar bem e é todo travado, e opta por aproveitar o show só observando. Kana pergunta a Teru se ele está curtindo a vida em Okinawa, e ele agradece, dizendo que a tradução dela ajuda muito. Ele expressa como sempre sente que é um fardo ela traduzir pra ele, mas Kana garante que não é, e que ela gosta de fazer isso porque quer. Ela diz que traduziu para ele porque queria conversar mais, mas o bobo do Teru entendeu errado e achou que ela passava tempo com ele porque ele não sabia Okinawano direito. Teru diz que sente a mesma coisa que ela e quer aprender mais. Enquanto o Teru fala sobre Okinawa, Kana pensa que ele tá falando dela. Ele começa a falar que quer ser mais participativo. Kana começa a ficar nervosa, achando que o Teru quer fazer aquelas coisas. Porém, quando ele mencionou Okinawa, Kana percebe que entendeu tudo errado e ri. Teru vai pra dança e com Kana ao lado pede um favor. Enquanto isso, Kian e os outros estão dançando e olham para ver Kana que está ensinando o Teru a dançar. E eles dançam até a noite. No dia seguinte, depois de ver Kian assobiando como especialista durante o festival, Teru pede pra ela ensinar. Kian concorda, mas pede pra fazerem isso na praia. Quando chegam lá, ela explica que na praia podem fazer o barulho que quiserem e que é a mesma praia onde ela e Kana aprenderam a assobiar com um velhinho aleatório. Enquanto observa o lindo mar azul, Teru sente que não só consegue assobiar, mas também que pode cruzar o oceano e lutar contra seus inimigos para conquistar sua liberdade. Porém, ele não consegue fazer barulho nenhum com a boca. Quando Kian tenta explicar como assobiar, ninguém entende o que ela está falando e percebe que é uma professora muito ruim. Nesse momento, Yai sugere que Kana deve ensinar eles a assobiar, e Kian a incentiva. Quando Kana tenta recusar, Yai empurra para fazer isso, dizendo que é trabalho dela como Okinawana ensinar sua cultura. Ela hesita um pouco, mas ao ver a irmã chorando no chão, implorando para ser ensinada, Kana concorda. Então, Kana ensina usando os dedos e mostrando como fazer com a boca. Mas quando percebe que Teru tá olhando fixamente para ela, fica toda envergonhada, imaginando ele vendo a parte de trás da sua garganta. E aí começa a rir, e Kana logo percebe que a Yai empurrou para ver essa cena comédia. Mas já é tarde demais. Ela ensina a assobiar enquanto tenta controlar a vergonha. Momentos depois, todo mundo já consegue assobiar. Enquanto todos estão felizes, Kana está no chão, com babas escorrendo dos lábios. Eles continuam assobiando junto com o vento do mar.
E quando Kian vê Kana, a chama pra se juntar a eles. Isso faz recordar anos atrás, quando as duas viram alguém assobiando na praia e fez Kana realmente querer aprender. Ver esse lado da Kana era raro pra Kian, então ela puxou Kana pra pedir pra um velhinho ensinar a elas. Depois de uma semana, Kana ainda não conseguia assobiar, e foi aí que os meninos apareceram pra tirar sarro dela, dizendo que ela nunca ia conseguir. Kian a defendeu, mandando aquele idiota calar a boca, mas depois de ser ridicularizada, Kana queria desistir. Quando Kian viu que Kana estava chorando, gritou pro menino, fazendo ele cair, e disse pra Kana não se preocupar com o que o idiota falou. Kian prometeu que continuaria ajudando ela a assobiar. Kana começou a chorar, expressando o quanto queria assobiar junto com Kian. Elas se abraçaram e por semanas praticaram intensamente, como em uma montagem de The Rock. Finalmente, Kana conseguiu assobiar junto com Kian, e elas comemoraram como se tivessem inventado a gravidade, assobiando na frente dos meninos e calando a boca deles. O menino ficou chocado. O amigo de óculos revelou que ele também não sabe assobiar. O menino pediu desculpas e pediu para as meninas ensinarem ele a assobiar. De volta ao presente, Kana ri ao relembrar do passado e conversa sobre essas memórias preciosas com Kian. Comenta aí o que tu achou desse novo app, desse anime que é bom pra tu relaxar e de quebra aprender mais sobre uma cultura tão específica como Okinawa no Japão. Deixa o like se ficou até o final, se inscreva e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Valeu pelo apoio de sempre e falou!